Eu sou um Ruvian de carteirinha e, como todo Ruvian, eu não podia deixar de assistir A Origem de Doctor Who, a série clássica de Doctor Who que começou em 1963. E por isso, na pandemia, eu me fiz uma promessa, eu iria assistir a série clássica. Procurei, finalmente achei onde assistir e já terminei a era do primeiro Doutor. E é dela que eu vim falar hoje, logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estamos aqui para falar sobre algo que faz tempo que eu não falo. Doctor Who, a minha série favorita, né? Em como eu consegui terminar a primeira temporada, na verdade, a primeira era do primeiro Doutor, né? Mas antes disso, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, é só apertar o botão aqui embaixo, você já está inscrito. E também aproveita e ativa o sininho, que é o botão do lado. Tem um sininho, você ativa ele e recebe notificação quando vier vídeo novo. Você vai estar aqui acompanhando sempre quando a gente tiver conteúdo novo. Principalmente nessas semanas aqui, a gente sempre tem live de quinta-feira, então aproveita e segue o Cofre Nerd, né? Se inscreve aí. E também segue o Cofre Nerd nas redes sociais, aqui no @Cofre Nerd, beleza? Lá no Instagram, também estamos no TikTok e no Spotify. Nós estamos como Zolas Podcast, beleza? Mas logo isso vai mudar, tá? Mas agora vamos falar então sobre a primeira era, né, do primeiro doutor, do William Hartnell, né? Para quem não conhece Doctor Who assim a fundo, quem só assistiu a era atual e não sabe como é que é esse negócio de era clássica, Doctor Who começou na verdade em 1963, galera. Doctor Who é um ano mais novo que meu pai, para vocês terem uma ideia, né? E ele começou lá há muito tempo com o ator William Hartnell, né? Um senhorzinho que estava interpretando o Viajante do Tempo sem nome, apenas conhecido como o Doutor, né? E ali a BBC, ela começava um programa mais educativo do que realmente de entretenimento. Ele buscava principalmente ensinar história e ciências para as crianças, para todos os telespectadores ali, né? E ele é um programa que fez tanto sucesso que foi muito longínquo e hoje Doctor Who tem 60 anos, né? Sofrendo ali um hiatus, trocando sempre de personagem por causa das regenerações, até que ele está aqui em 2023, completando seus 60 anos, beleza? Mas ninguém imaginava que lá atrás, com William Hartnell, esse sucesso fosse ser tão grande e Doctor Who se tornaria talvez a série mais duradoura de ficção científica. E eu consegui finalmente assistir as primeiras 3 temporadas, ou 3 temporadas ali, com o primeiro Doutor. São muitos episódios, tá, galera? Acho que cada temporada tem 40 episódios. E elas são divididas em arcos, né? Então cada arco tem 4 episódios. Então é muita coisa para assistir. Sorte que são episódios mais curtos, né? De 20 minutos, 23 minutos ali. Realmente a série daquele momento, né? Até em preto e branco ali. Mas eu gostei pra caramba de assistir a primeira era, né? E aí eu vim comentar um pouco com vocês das coisas que eu gostei, das coisas que realmente são muito datadas, né? E o que a série de hoje, né? O que a série levou daquela época para hoje, né? Para começar, o William Hartnell, ele é o molde do Doutor. Ele foi o primeiro Doutor, né? Em uma época que tudo era muito simples. Se você começa a assistir Doctor Who sem saber de nada lá atrás, é tudo muito mais simples do que é hoje, né? Hoje, como a gente já assiste a série atual, né? Eu que comecei com Christopher Eccleston na série de 2005 e já sei todo o lore da série, né? Todas as regras, todo o negócio de regeneração, da TARDIS, etc. Nunca imagina que a série começou muito simples. Era apenas um senhorzinho, muito estranho, né? Bem peculiar, a gente não sabe que ele não é desse mundo, e a sua neta, e eles estão em Londres, 1963, e eles dão de cara com um imprevisto, porque os professores da Susan, que é a neta do doutor, Susan Foreman, a sua primeira companion, né? Susan seria a sua primeira companion. Eles resolvem investigar aquela garota que tem um conhecimento além da Terra. Ela é muito inteligente, uma garota da idade dela, né? Então eles seguem a Susan e dão de cara com a TARDIS. Esses professores são que também moldariam aquilo que eu falei, né, sobre a série, de ser uma série educativa, de ciências e história. Por quê? Nós temos a professora Barbara Wright, que é a professora de história, e o professor Ian Chesterton,
que é o professor de ciências, né? Então, juntos, os 4 viajariam, né? Viajariam pelo tempo e espaço. E ali, no meio, o doutor, ele é bem diferente, não é que ele é bem diferente, mas ele tinha algumas características que a gente não costuma ver hoje. As costumamos ver até com o Peter Capaldi, né? Ele trouxe um pouquinho. Mas o doutor, ele começa bem ranzinza. Pra falar a verdade, eu comecei não gostando do primeiro doutor, porque ele é ranzinza, ele era chato, ele era teimoso, ninguém podia abrir um A contra ele, que ele já tava se achando o cara certo, né? Então era bem difícil no começo você gostar do doutor, e isso acontece principalmente pra Bárbara e pro Ian, que acabam meio que sendo sequestrados ali, né? Porque a TARDIS também é uma coisa que difere de hoje, o doutor não tem muito controle da TARDIS. Hoje ele não tem também muito controle da TARDIS, a TARDIS vai para onde ela quer às vezes, né? Mas às vezes ele consegue chegar no lugar certo, né? Mas lá ele mal sabia onde ele ia pousar, ele só ia saber quando ele tivesse já pousado no lugar, né? Então a TARDIS era muito mais imprevisível lá do que aqui. Eu quero muito saber o que aconteceu para tornar a TARDIS mais obediente. Esse doutor, ele demora para te encantar, mas ele consegue, porque conforme você vai vendo a relação dele crescendo com a Bárbara e com o Ian, e principalmente a gente vendo um pouco mais do amor dele pela Susan, né? Além dos trejeitos, né? A risada dele, tipo, é muito bom. O William Hartnell, ele deu toda uma camada e todo um escopo para qualquer ator que fosse interpretar Doctor Who pudesse seguir. Ele é excêntrico, ele é um fofo às vezes, é muito inteligente e ele tem esse espírito de aventura. Ele gosta de sair para descobrir descobertas científicas, né? Então, o princípio do doutor no começo da série são as descobertas científicas. Depois ele vai virar aquele herói que salva mundos, que não se acha um herói, né? Mas o doutor, ele tem ali bem esse escopo. O William Hartnell, ele dá muito essa cara. É um ator fenomenal, né? Já falecido, foi um ator fenomenal. E, cara, muito gostoso poder assisti-lo. Mas o melhor da série para mim, dessas primeiras temporadas, são a Bárbara e o Ian. Meu, esses companions, eles definiriam como é ser um companion pro resto da vida. A gente teve a Susan, mas a Susan, na maioria das vezes, ela servia mais para ficar com medo e gritar e dar ênfase no monstro da semana do que realmente em ajudar de verdade. A Bárbara e o Ian, não. Eles ajudavam, eles descobriam, eles eram curiosos, eles eram valentes, né? Eles estavam envolvidos com a trama. O episódio dos Aztecas, em que a Bárbara finge ser uma deusa, né? O episódio em que o Ian é nomeado cavaleiro da coroa britânica, né? Sir Ian Chesterton. Cara, é muito legal acompanhar esses dois personagens, né? E eles têm um arco muito bem desenvolvido. Principalmente por uma questão de uma série tão longa e tão lá atrás que às vezes não se preocupava tanto com a escrita, né? A escrita não era tão refinada. Mas, meu, eles têm um arco certinho. Eles começam na TARDIS como invasores, aproveitam o seu tempo ali na TARDIS, né? Viajam, aproveitam, gostam de estar junto com o doutor. Mas eles encerram seu ciclo porque eles sempre ansiaram em voltar para casa, né? Então é um longo caminho de volta para casa, para Londres 1965. Né? Isso é lindo. Quando eles conseguem voltar, eu chorei porque é muito bonito, né? E ali você percebe um casal que você não precisa abordar o romance em si escancarado na tela, porque ali você percebe a química e a preocupação entre os dois, né? Que depois, no material extra, né, de Doctor Who, a gente descobre que eles casaram, tiveram filho, etc, etc. Mas esses são os meus companions preferidos até agora. E a gente teve bastante. Teve a Susan. A despedida da Susan é muito bonita também. No caso, mais pra parte do doutor, né? Ali a gente já percebe um padrão de como eles tratavam a mulher apenas como uma personagem que só tem interesses românticos, porque duas companions saíram da TARDIS para ficar, para se envolver num romance ou para ter uma vida, né? A Susan, ela tem muito mais enfoque, porque ela vem de um lugar, né? Ela vem de um planeta onde ela não pertence mais. Daqui a pouco a gente fala disso. Ela não pertence mais e ela encontra um lar na Terra ali, no futuro, depois da invasão Dalek, né? A Vicky não. A Vicky, ela já sai, ela fica em Troia mesmo, num romance muito apressado ali, né? Mas ela acaba ficando em Troia, abandonando o doutor. E o Steven, que era um outro personagem que saiu depois, que entrou depois que a Bárbara e o Ian saíram, né? Então ele fica lá pra assumir o lugar deles. E é um personagem muito legal, muito interessante. Às vezes até dava um pouco de raiva dele, porque ele batia bem de frente com o doutor, né? Mas ele é um personagem que ficou muito
na TARDIS, né, até. Comparado com a Vicky, com a Dodo e a Sarah, por exemplo, que eram outras companions, ele ficou bastante. Então eu acho que se eu colocaria alguém no meu segundo lugar de companion preferido ali, seria o Steven. O Steven fez bastante ali, ele se portava com o doutor, etc, muito legal. Todos esses personagens, assim, são bem... Eles não são tão desenvolvidos, tirando o Ian Bárbara, não são tão desenvolvidos, porque realmente a preocupação deles naquela época da série era trazer uma série divertida, com semana, sem muita profundidade, apesar de ter bastante, né? Mas sem muita profundidade, né? Às vezes uns arcos meio apressados. Se você comparar com as séries de hoje. Mas é aquilo, é a escrita da época. E funciona bem, né? Funciona bem. Os efeitos especiais você tem que, mano, você tem que abandonar, você tem que começar a usar a imaginação. E o legal de Doctor Who é isso, que você pode usar a sua imaginação muito bem. E você vê como as ideias das pessoas eram engraçadas e legais, né? Até o episódio do Zarb, que é umas formigas gigantes, irritante aquele episódio. Irritante demais, por causa daquele barulhinho dos Zarbs, né? Mano, chato, mas é legal ver como a imaginação das pessoas já era grande naquela época, né? Os episódios no passado são os mais chatinhos pra mim, eu gosto mais dos episódios no futuro, né? E aí a gente vai, por exemplo, não primeiro, né? Porque o primeiro é o Unearthly Child, né? Que é onde eles vão parar e ficam presos com homens da caverna. Mas o segundo já é os Daleks. Então, olha só, olha que interessante. Os Daleks, que são os maiores inimigos e os maiores vilões de Doctor Who até hoje, até 2023, continuam aparecendo, eles foram os primeiros alienígenas a aparecerem na série. Tirando o Doutor, né? Lógico. Os primeiros alienígenas a aparecerem na série. E isso é muito legal. Isso é muito bom. E o Terry Nation, o cara que criou os Daleks, né? Ele não imaginava que os Daleks iam ficar tão famosos, né? Ele não imaginava que esses monstros eles iam ser tão aclamados assim. Tanto que os Daleks foram escritos para só ficar naquele episódio, só no The Daleks, né? Mas não. Aí você continua, eles voltam em a Dalek Invasion on Earth, aí depois tem o The Chase, né? Que eles perseguem o Doutor, o Ian, a Bárbara e a Vicky. Tem o The Dalek Master Plan. Então os Daleks eles estão envolvidos pra caramba. Eles foram um grande sucesso e até hoje são uma marca de Doctor Who, assim como é a TARDIS, né? Isso eu acho, puta, um baita acerto. Quando você faz isso, quando você consegue fazer isso, cara, parabéns, porque você realmente criou uma coisa que vai durar pra sempre na cultura nerd, né? E os Daleks são isso, são os maiores vilões. E ali a gente começa a ver o começo da rivalidade do Doutor, né? Ele conhece os Daleks, né? Ele não conhecia antes, ele conhece os Daleks, ele passa a saber o início dessas criaturas, né? Que também não eram tão bem desenvolvidas, só foram ganhar um escopo muito maior conforme o tempo, né? Em que a gente chega em Skaro e eles só são um povo que mudou muito por causa da radiação devido à guerra com os Fals, né? E a gente conhece finalmente os Fals, que a gente sempre ouviu falar, que eu pelo menos sempre ouvi falar na série moderna, né? E cara, é muito legal ver os Daleks no começo deles. O bagulho deles usarem energia estática, né? Os efeitos especiais não são tão bons assim, mas a escrita consegue dar muito enfoque ao quanto os Daleks são perigosos, né? Isso é um baita acerto. E outra coisa, né, que vai se desenvolvendo ao longo do tempo é o próprio Doutor, é a própria história do Doutor, né? Então, para começar, é aquilo que eu falei, é tudo muito simples. Ele é um viajante do tempo, que com certeza não é humano, né? Porque tá banido do local de origem dele, mas isso nem no primeiro episódio fala. Eles vão falando conforme a série vai sendo escrita. Então ela vai sendo criada conforme o andamento dos eventos, né? E isso naquela época era muito comum e eu achei muito interessante você começar bem simples e ir adicionando cada vez mais características e artifícios pro lore da série até chegar onde a gente conheceu hoje. Ele não fala de Gallifrey, falam até que naquela época eles nem Gallifrey pensavam que ia ser um planeta, o doutor ia vir da quarta dimensão, né? Mas aí já estabelece que ele é um ser que foi banido, ele não pode voltar para casa dele ainda, né? E ele acabou levando a Susan ali, e isso fica muito claro no The Dalek Invasion of Earth, né? Cara, é muito bacana isso, eu acho
Putz, é legal ver a série sendo construída. Eu tô doido pra ver quando os Senhores do Tempo aparecerem primeiro, que eu já sei que é logo na despedida do segundo doutor ali. E aí a gente tem que falar do final, né? Do final do William Hartnell, da regeneração dele, onde mostram o Cyberman pela primeira vez, né? The Tenth Planet, né? O 10º planeta, em que Mondas também aparece, um 10º planeta no Sistema Solar, o planeta gêmeo da Terra. E ali você vê os Cybermans do jeito que a gente viu no final da 10ª temporada também, que a Bill, ela é convertida ali. Os Cybermans clássicos, mas já bem estabelecidos também o conceito deles, que eles são seres humanos que tiveram as partes de carne, consciência, né, trocadas por metal. Então eles foram se convertendo para poder escapar, né, de algum da morte talvez, né? E ali você nasce também a rivalidade do Doutor, né? Os Cybermen sendo muito mais assustadores do que a gente imagina. Um negócio bem Frankenstein mesmo. Acho que eles tiraram bem a essência do que é o monstro do Frankenstein. É muito legal ver isso. Ver como o Doutor se regenera também, porque explica ali que Mondas está sugando a energia da Terra. O Doutor já tá com companions novos, que é a Polly e o Ben, né? Que estão agora também com o segundo Doutor, que eu tô assistindo. Personagens muito legais, infelizmente não tem muito material deles de visual, né? Porque a maioria dos episódios que eles estão foi perdidos. Mas o Doutor ele morre ali porque a energia dele também tá sendo drenada de Mondas, né? E por quê? Porque o William Hartnell tava ficando velhinho, já tava doente, ele não aguentava mais fazer, tanto que nos últimos episódios ele mal aparece, tem um episódio que ele fica desacordado e o doutor não aparece, ele foca só na Polly e no Ben, né? E no Cyberman. E isso falou assim, pô, a gente tá fazendo tanto sucesso com essa série, vamos parar agora, né? Então não, eles resolvem trocar o de personagem, não falam que é uma regeneração, não explicam o que é regeneração, não falam que esse é uma habilidade da espécie do doutor, nem falam que ele é um senhor do tempo, né? Para vocês verem como vai realmente sendo construído enquanto a série vai andando. E aí entra o Patrick Troughton, eu não lembro o sobrenome dele, mas eu sei que é o Patrick. Chamar ele de Patrick, tá? O Patrick, ele é indicado pelo próprio William Hartnell, né? E, cara, é um doutor completamente diferente, mas eu vou falar dele no próximo vídeo, beleza? Mas ali não tem nenhuma indicação do que aconteceu. A gente tá tão confuso quanto a própria Polly e próprio Ben, né? Mas enfim, para terminar, eu talvez vou falar os meus episódios preferidos, meus personagens preferidos da primeira era, eu já falei. É o Doutor do William Hartnell, né? E Bárbara e Ian. Não tem como, cara. Eles são muito bons, muito bons. Sinto falta deles até hoje. E também eu vou falar os meus episódios preferidos, né? Os episódios que eu mais gostei, lógico. O primeiro episódio dos Daleks, né? The Daleks. O Dalek Invasion of Earth é muito bom, é muito legal, tá? E também o episódio dos Sensorites também é muito legal. É muito bom de ver. Sabe, é um episódio bem feito, bem construído ali, tem um clima de terror. Eu gostei pra caramba. O episódio do Celestial Toymaker também é muito bom, apesar de ele ter muita coisa perdida, muito episódio perdido, né? Ele é muito bom. E também o do Monge, né? Do Madeline Monk, também é muito legal, né? E ali a gente sabia que existia um outro viajante do tempo com outra Tardes, e depois a gente descobre que ele também era o Senhor do Tempo, né? Esses foram os meus episódios preferidos, assim. Acho que os episódios do passado eles são bem difíceis de gostar. O dos Azteca me deu muita raiva, porque dava tudo muito errado, toda hora, né? É sempre esse padrão, quando o doutor vai pro passado, ele e os companheiros ficam presos nas mãos de pessoas. O episódio da Revolução Francesa é muito legal também. O episódio da Revolução Francesa é muito massa, né? Que a Bárbara meio que tem um envolvimento com o cara ali. Eu achei muito legal esse episódio, né? E aprendi pra caramba sobre história também. História nunca foi meu forte, mas aprendi demais. E a questão dos episódios perdidos, né? Pra você que quer começar a assistir Doctor Who na série clássica, eu recomendo você começar a assistir a atual e depois assistir a série clássica, tá? Por quê? Porque a série clássica, meu, ela é realmente pra você
Pra você apreciar depois que entendeu o que é Doctor Who. Pelo menos pra mim foi assim. Porque tem muito episódio perdido. E episódio perdido, como assim, Giovanni? Episódio que realmente foi apagado do servidor da BBC, só existe áudio e eles completam com fotos, tipo prints das imagens. Então, não é nada dinâmico você assistir, às vezes te dá sono, entendeu? Agora eles estão tentando transformar esses episódios perdidos em animação, como por exemplo fizeram com um episódio da Revolução Francesa, e outro também agora que eu assisti com o Segundo Doutor, que é o The Power of the Daleks, né? Então, faça isso se você quiser começar a assistir Doctor Who. Comece com a atual, entenda o que é a magia que é Doctor Who, e depois vá para a clássica, porque vale muito a pena, beleza? Eu vou prosseguindo aqui, né? Infelizmente, o Segundo Doutor tem a lista de maiores episódios perdidos, né? De mais episódios perdidos. Mas eu vou seguindo justo aqui, vou seguindo com fé, porque eu amo Doctor Who e é muito bom ver a origem dessa série tão espetacular. Me alonguei demais aqui, muito obrigado por terem assistido até aqui. Até a próxima, nerds. Fui!